Bom, o objetivo é falar sobre o futuro da política, né? Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente vai tentar fazer uma apresentação, a gente tem que entender como as pessoas pensam, qual é o senso comum, mais ou menos, e qual é o que a gente tem que colocar como questionamento desse senso comum para que a gente possa fazer uma revisão, né? E que a gente possa mudar um pouco a maneira que as pessoas estão pensando. Primeira questão que eu acho que a gente vivenciou no Brasil recentemente foi a experiência surgida mais ou menos em 1979 do Partido dos Trabalhadores, né, em que existia ali um conceito novo, ou pelo menos uma tentativa de conceito novo da política, em que você tinha um conjunto aí de ideias de ampliação do arco, né, de pessoas que poderiam participar das decisões partidárias através dos núcleos, e uma concepção que eu acho que bastante equivocada, que eu na época tinha também, então não estou jogando pedra em ninguém, mas eu acho que nós tínhamos essa visão equivocada de que ser de esquerda era um passaporte para um ser humano melhor, que é ser de esquerda, quer dizer, você ter uma determinada ideologia faz de você um ser humano melhor, incorruptível. Né? Porque a partir do momento que você tem essa ideologia te cria uma espécie assim, de uma camisa de força, né, contra a corrupção, porque você tem uma visão ideológica que vai te permitir, né, diante de todos os desejos, né, de todas as inputs que vem, né, você teria essa resistência, porque você então é um ser ideológico, que você tem uma missão, né, e que isso vem lá de trás, né, da ideia do Rousseau, que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Então ali tem uma ideia de que o ser humano que abraça uma ideologia, ou até às vezes uma religião, ele está imune aos desejos carnais, e a partir daí então você consegue então construir. Então essa ideia de que o ser humano é um ser humano bom e a sociedade o corrompe, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco a ideia do Freud, né? Ao contrário, que ele diz que o ser humano ele é egoísta, né? Ele vem para a sociedade para prejudicar a sociedade, e o que a sociedade tem que fazer é construir organizações para evitar que esse ser humano possa exercer as suas pulsões. Isso faz uma diferença muito grande quando a gente pensa em partido político, em movimento, em organizações políticas e organizações de uma maneira geral. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa construir, nós precisamos construir organizações que evitem que o ser humano exerça esse seu egoísmo. Né? A gente precisa construir modelos de organizações em que haja uma taxa de controle da sociedade sobre as organizações. Né? Então, quando a gente começa a pensar em novos movimentos políticos, isso está acontecendo no mundo todo, a gente não pode acreditar que agora nós teremos novos seres humanos, agora sim, esses seres humanos, esses agora são honestos, esses agora, diferente daqueles, esses sim serão tão abençoados, né? Eles vão mergulhar dentro do mar da anticorrupção, eles vão colocar a capa da invisibilidade ou a capa da proteção contra os desejos carnais e vão conseguir, a partir daí, né, criar novas instituições. Isso não acho que é o caminho que vai nos levar a organizações mais, digamos, virtuosas. O que nós temos que pensar é o que vai definir, né, a sociedade, um modelo político da sociedade, não são as pessoas. É a própria possibilidade que nós temos em cada situação de usar as ferramentas que nós temos de controle social sobre as organizações para que elas possam ser mais controladas pela sociedade do que controlar a sociedade. Então, dito isso, essa é a primeira visão importante quando a gente vai pensar um novo modelo político, é assumir o ser humano é egoísta, ele é corrupto,
ele é desonesto e vem para a sociedade exercer essa sua corrupção, seu egoísmo, a sua desonestidade. O que vai evitar que isso aconteça são organizações que possam coibir, né, esse movimento, que quando você tem muita gente, isso vai acontecer e que você precisa tentar criar ferramentas para que a gente possa rapidamente identificar e evitar que isso aconteça. Ponto número 1. O ponto número 2, eu acho que a gente tem que entender que nós vivemos duas camadas. A primeira camada, a gente vai trabalhar, que é a camada da conjuntura tecnológica cognitiva. Isso a gente não tem incorporado dentro da discussão política. A política, e se a gente for olhar isso para o passado recente, nós vamos analisar o seguinte: a política que a gente exerce, o modelo das organizações na sociedade, todas as organizações, elas estão baseadas numa conjuntura tecnológica cognitiva. E as organizações, na área política ou qualquer área, elas são resultados dessa conjuntura tecnológica cognitiva. O que quer dizer isso? A nossa sociedade ela é resultado das revoluções reintermediadoras de 1800, americana e francesa, que estabeleceram um modelo de tomada de decisões que nós temos hoje. Né? Nós tínhamos um modelo pré-revolução francesa e americana, que era um modelo monárquico da monarquia e da igreja, montado dentro de um modelo de tomada de decisões, em que você tinha um poder absoluto, né? Em que você tinha uma verdade que era construída, e nós saímos daquele modelo para um modelo em que esse poder absoluto, ele é escolhido ao longo do tempo. Em alguns países você escolhe inclusive o juiz, e aqui no nosso caso a gente escolhe os nossos representantes, os nossos parlamentares, né, que de tempos em tempos são trocados, os nossos governantes, os nossos prefeitos, governadores e presidentes. A gente vai trocando. Então, se aquele ali não serve, vamos escolher o outro. Se aquele parlamentar não serve, vamos escolher o outro. Então, esse é o modelo que a gente mudou de 1800, né, antes pré-Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa Americana, em que a gente então tem a possibilidade de escolher e de mudar. Esse modelo de 1800, que é o modelo, digamos, que forma a conjuntura de tomada de decisões, a conjuntura política organizacional que nós temos hoje, ele é reflexo da conjuntura tecnológica cognitiva que muda em 1450, com a chegada do papel impresso, que permite, a partir da chegada do papel impresso, o descontrole das ideias. É ali que o rei começa a perder a sua força. É ali que a igreja começa a perder a sua força, porque você tem um conjunto novo de pessoas que começam a oxigenar a sociedade com ideia a partir de 1450, que vai representar a Renascença, que vai representar o Iluminismo, que esses movimentos todos vão questionar, né, a maneira de pensar pré-papel impresso, e que vai eclodir em 1800, 350 anos depois, com a chegada das revoluções americanas da americana e francesa, que vai fundar o modelo que a gente tem hoje de tomada de decisões. Né? Então, a sociedade ela precisa de tomadores de decisão. Né? Porque a gente não tem tempo para que todo mundo possa reunir para tomar decisões. Então, o que a gente faz? A gente transfere para alguém essa tomada de decisões e a gente cria um modelo, né, organizativo na sociedade, que a gente pode dizer que é um modelo político, que é de tomar decisões. Como é que a gente toma a decisão? Como é que a gente decide que vai fazer uma praça? Como é que a gente decide quais são as leis? Como é que a gente decide qual é a punição que uma pessoa que matou fulano numa determinada situação vai ter? Qual é a pena? A gente manda alguém tomar essas decisões. Né? Alguém decide o que vai ser publicado nas revistas acadêmicas. Alguém toma a decisão do que vai ser publicado nos jornais. Então, são essas as pessoas que são os nossos representantes, são os nossos líder-alfas, que nós escolhemos, a partir de 1800, nós decidimos dessa maneira. Né? Então, a conjuntura tecnológica cognitiva de 1450 criou a conjuntura tecnológica política organizacional de 1800, que criou a nossa estrutura hoje organizacional que nós temos hoje, que é um desdobramento disso tudo, que é um aprofundamento, uma consolidação e uma intoxicação e uma decadência desse modelo. O que vai definir essa intoxicação, essa decadência? Né? A partir de 1800, o que acontece? Nós
com a possibilidade de um novo sistema político e econômico, que é o capitalismo, que é filho da mudança tecnológica cognitiva de 1450 e filho, né, da chegada de 1800 do novo modelo político, porque o rei não permitiria o capitalismo, não faria sentido, porque o capitalismo precisa da livre iniciativa. Então, quando você tem, a partir de 1800, a chegada desse novo modelo social, político, tecnológico, cognitivo, a gente, então, vai construir esse modelo que nós temos hoje. A chegada da internet, ela é similar à chegada do livro impresso em 1450. Por quê? Quais são as duas coisas que têm são iguais? O descontrole das ideias. Com a chegada do papel impresso, você descontrola as ideias. Com a chegada da internet, você descontrola as ideias. Então você, com a chegada da internet, você introduz na sociedade uma nova conjuntura tecnológica cognitiva, que vai montar o modelo, que é o novo modelo político organizacional. Quer dizer, a nova conjuntura política organizacional, ela vai ser baseada nesse novo modelo que a gente tem. E aí a gente precisa entender que existe uma relação, e que a gente vai adotar isso dos animais, né, que a gente faz uma relação entre o número de membros da nossa espécie humana, né, com o modelo da tomada de decisões e com a nossa capacidade de comunicação. Então, quando a gente tem um mundo oral, que a gente vai construir, né, as aldeias, os chefes tribais, o mundo oral nos permite um determinado número de habitantes, para a gente poder coexistir e poder tomar as decisões para um número determinado de habitantes. Quando a gente aumenta esse número de habitantes, coisas que os animais não fazem, porque eles têm limitações biológicas, que eles não podem criar novas tecnologias, então, quando a gente aumenta o número da população, necessariamente a gente cria uma demanda, uma pressão, para que a gente crie novas tecnologias e novas tecnologias cognitivas que vão nos permitir, né, criar um novo ambiente cognitivo que vai nos permitir criar um novo ambiente de tomada de decisões político-organizacional. Né? Então, a gente está saindo de um modelo que a gente imitou a partir de 1800, né, das manadas e dos líder-alfas rotativos que a gente criou, e a gente está indo para um outro modelo que vai ter que ser mais coerente com 7 bilhões de pessoas. Se você for ver um gráfico de 1800, que eu vou tentar colocar, esse gráfico vai mostrar o quê? Ele vai mostrar o salto do tamanho da população a partir de 1800, que só se viabilizou por causa da mudança, né, do ambiente político organizacional com a chegada dos novos líder-alfas. Esse líder-alfa que foi criado em 1800 para 1 bilhão de pessoas, que era a época, a gente tinha esse número de gente no planeta, esse líder-alfa, ele aprendeu com o novo modelo, que é uma característica que aconteceu também, né, pré-revolução francesa. Quer dizer, os reis e os papas aprenderam com o modelo e eles começaram a se locupletar desse modelo. Eles começaram a dominar esse modelo. E a partir desse controle, a sociedade foi perdendo o controle da sociedade sobre as organizações. Todas as organizações. Governo, parlamento, escolas, ciência. Nós fomos perdendo esse controle de como essas organizações estão trabalhando. Elas estão trabalhando para elas, porque elas aprenderam a utilizar esse ambiente. Só que isso cria uma crise, que é a crise entre organizações que se voltam para si mesmas e vão criando uma decadência, uma falta de meritocracia, de mudança dos líder-alfas que precisavam se renovar, versus o aumento gradual da população que vai crescendo, que vai criando demandas, que olha para as organizações e não consegue que as organizações resolvam seus problemas no tempo e na hora que ela precisa, com a qualidade que ela precisa. Então hoje existe uma crise mundial, que é a dicotomia entre as organizações montadas a partir de 1800, com o líder-alfa, que na época eram renovadoras, mas que elas foram aprendendo a lidar com esse ambiente e foram transformando essas organizações que eram teoricamente meritocráticas em organizações cada vez mais voltadas para si. E, por outro lado, o aumento da população, que vai criando cada vez mais pressão nessas organizações. Então, esse novo ambiente cognitivo que a gente está hoje começando a experimentar é o ambiente cognitivo que a gente vai imitar quem?
nós vamos imitar o ambiente e o modelo, né, de comunicação e o modelo de organização das colônias de formigas ou de outros insetos, em que você tem, né, um outro tipo de modelo de organização. As formigas não têm o líder alfa como tem os leões, os lobos ou os elefantes. As formigas, elas se estruturam a partir de um outro tipo de comunicação, que é uma comunicação que só a internet permite, que é a comunicação química. Cada formiga, quando ela descobre alguma coisa, ela solta um rastro, um cheiro, e esse cheiro vai permitir que a formiga deixe uma mensagem para outra formiga, né, para que ela possa tomar a decisão independente de um líder alfa. Então, não vai restar alternativa para a nossa sociedade se a gente quiser criar um ambiente de tomada de decisões para 7 bilhões de pessoas, que não seja a gente usando os rastros digitais, igual que é o modelo da formiga. Aonde é que a gente vai ver esses rastros digitais já em funcionamento? Nós não estamos falando de um futuro daqui a 50 anos, nós estamos falando hoje. Nós estamos falando hoje das compras no Mercado Livre, em que cada comprador e cada vendedor são rastreados pelas pessoas que compram e vendem através do rastro digital. Nós vamos falar da estante virtual, que também usa esse instrumento, e nós vamos falar do TaxiBit e dos similares, que permite que você possa avaliar o motorista e o seu carro e a sua performance a cada corrida que você faz. Então você pode escolher o motorista que é mais honesto, o carro mais qualificado, etc. Então esse modelo, que é o modelo do Wikipedia, que é o modelo do desenvolvimento do software livre, que é o modelo da venda do Mercado Livre, esse conjunto de possibilidades, que é um modelo que as formigas já fazem há milhares de anos, que é a comunicação química, é a nova conjuntura tecnológica que nós temos. Então, quando a gente vai falar de uma nova política, e a gente vai falar de novas organizações, nós estamos falando de um novo modelo de tomada de decisões em que vai incorporar a comunicação química. E só existe a possibilidade de construir esse novo modelo se nós tivermos plataformas que permitam a comunicação química. Não é um projeto político em que as pessoas vão ser diferentes, como eu falei no início, porque as pessoas precisam, num caso de 7 bilhões, nós precisamos de um outro modelo que a gente possa colocar um chip, que a gente possa colocar uma estrelinha em cada político, que a gente possa colocar uma estrelinha em cada juiz, que a gente possa tomar decisões pelos juízes, que a gente possa tomar decisões pelos políticos. Então esse novo ambiente só vai ser criado se a gente criar as plataformas. E aí existe um desafio da nova política, desse novo movimento que surge, né, desse partido que está se propondo, né, o rede sustentável, ou qualquer modelo, ele só vai ser construído a partir de um modelo da construção de plataformas que permitam o exercício do rastro digital, que permita a imitação das colônias de formigas, que vão ter algoritmos que vão tentar controlar, né, um ser humano egoísta do jeito que nós somos, que vai permitir que a gente possa, no momento que determinado representante esteja fora do contexto do qual ele foi escolhido, que ele vá saindo e o outro vai subindo, como é o modelo hoje no YouTube, como é o modelo no Mercado Livre, ou como é o modelo do TaxiBit, em que o motorista ele não é honesto, ele está honesto. Então a gente tem que entender que hoje nós já temos 100% das declarações de imposto de renda são feitas pela internet. Né? Ou seja, tudo que a gente tem que pagar, a gente já paga pela internet. O que a gente precisa fazer agora é inverter esse processo. A gente quer agora também poder tomar as decisões e poder interferir na política através da internet. Né? A gente já faz as transações de banco pela internet. Todas as transações de banco que eu faço, e você talvez também, pela internet. Então o que a gente precisa agora fazer é construir plataformas, e isso a gente pode fazer através de zonas de inovação. Nas cidades, a gente começar isso dentro das cidades, em pequenas cidades, em prefeitos que queiram utilizar isso, de qualquer partido, né, que possam utilizar essas ferramentas para a gente construir uma democracia, para a gente construir um novo modelo político e um novo modelo organizacional em todas as organizações que passe por esse modelo em que as pessoas possam tomar as decisões baseado na experiência do outro consumidor, do outro cidadão que já passou por ali e já aferiu que aquela situação, daquela maneira, pode ser tomada. Isso é uma mudança muito grande, é a mesma mudança que aconteceu em 1800, que nós estamos num pré-modelo de revolução
francesa, que é o que está acontecendo hoje como demanda na Espanha, nos Estados Unidos, na Islândia, na Itália, né? E vários países em que a gente precisa criar esse modelo aqui, e isso só vai se dar através dos códigos. Isso vai se dar a partir desse novo modelo, em que a gente vai ter, de um lado, né, qual é a divisão política que existe no mundo hoje? De um lado, pessoas que querem essa rede aberta, em que o cidadão possa tomar as suas decisões, em que ele possa interferir, né, através dessa plataforma, e as pessoas que não vão aceitar isso, que vão querer manter esse modelo antigo, viciado, obsoleto, que tem como perspectiva a geração de crises e crises e crises, e que a gente vai precisar rever, né, urgentemente, para que a gente possa manter uma certa qualidade de vida, né, e que a gente possa manter o planeta de uma forma mais equilibrada, e a gente não está conseguindo fazer isso com esse modelo atual. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para a gente fazer essas reflexões. Muito obrigado.